passada, eu trouxe uma palavra como introdução, né? Sobre oração. E hoje vou estar realmente começando o seminário propriamente dito, né? Sobre oração. E a primeira pergunta que eu coloquei foi: por que é importante? Por que orar é importante? É tão importante. Por que orar é tão importante? Então, a oração, eu não sei qual foram os slides, fique atento aí comigo, porque o que eu estiver falando, estiver aí no slide, você coloca, tá certo? Então, por que orar é tão importante? A oração é a maneira que encontramos, é a maneira de entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material. Então, por que orar é tão importante, minha gente? Porque foi a maneira que o Senhor escolheu. Como eu posso trazer as bênçãos de Deus na minha vida? Elas já foram me dadas em Cristo Jesus, amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que toda sorte de bênção o Senhor já conquistou para nós, lá na cruz. As respostas que você precisa, Deus já conquistou, a sua herança é a minha. E por que a gente não está tomando posse dos milagres, das respostas? Porque as nossas respostas estão nas regiões celestes. Existe, esse mundo aqui visível, essa atmosfera. Existe o terceiro céu, que é o trono de Deus, mas existe o segundo céu, que é onde estão as respostas. Nesse segundo céu, que a gente chama de regiões celestiais, existem anjos e existem demônios nesse lugar aí. Então, Deus, Ele já respondeu. Só que para trazer a resposta do invisível, para se tornar visível, ela só vai acontecer se você orar. Por isso que quando Daniel, ele entendeu que tinha chegado o tempo de Deus, lá em Daniel, fala que ele estava orando e lendo as escrituras, e ele entendeu que eram 70 anos o tempo de cativeiro. E aí ele foi se colocar na brecha, orando, e nada a resposta. Ele queria entendimento, ele queria compreender. E aí passou 21 dias ele jejuando, que a gente chama de jejum de Daniel. Ele se colocou na brecha ali diante do Senhor. Mas a Bíblia diz, quando estiver lendo Daniel, você lê lá, você vai ver que ele começa a estar perseverando até que a resposta acontecesse. E aí Deus mandou a resposta, veio um anjo com a resposta. Chamou Daniel, que ele era um homem muito amado. Desde o primeiro dia, Daniel, que você se colocou diante de Deus, ele ouviu sua oração. Mas quando o anjo ia trazer a resposta, houve uma guerra. Olha só, por isso que é tão bom ler o livro de Daniel, para você entender o mundo espiritual. E aí Gabriel não conseguia trazer a resposta. Ele teve que ter a ajuda do arcanjo Miguel, porque Gabriel estava lutando contra um príncipe, que a gente chama de principado. São seres angelicais que têm uma patente no mundo espiritual. E estava resistindo, estava querendo liberar o milagre, que o milagre viesse. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que é uma guerra. E nós temos que discernir. Olha, sua guerra não é contra o seu patrão, não é contra o seu chefe, não é contra fulano que não quer o seu ministério, que não quer que o seu chamado venha à luz. Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra pessoas, é contra seres invisíveis, que nos resistem, que não quer que você cumpra o chamado de Deus, que fica resistindo você em todas as áreas, para que você seja uma pessoa frustrada. Então, como que eu vou trazer a resposta de Deus para o mundo natural? Jejum e oração. E vigiar a boca para não falar besteira. Porque muitas vezes a gente ora e depois desora. Porque a gente fala tanta besteira que anula tudo que a gente orou. Então nós temos que ter esse discernimento. Por que orar é tão importante? Porque é a maneira que Deus estabeleceu para trazer o invisível para o visível. Tem uma frase aqui que eu coloquei, de John Wesley. Deus não faz nada senão em resposta à oração.
Nada acontece nessa terra sem que alguém esteja orando. Olhe, às vezes a gente pensa que uma oração, essa simples oração não tem poder. A gente está no meio da rua, está dirigindo e vê uma pessoa caída assim. Deus salva essa vida. Tu acredita por causa dessa frase que você falou, Deus pode salvar aquela pessoa? Porque quando você começa, por isso que palavras têm muito poder. Esse dia mesmo da Barca estava falando, né? Em uns domingos aí atrás, que Deus estava ensinando ele a falar palavras de fé. E quando ele falou, até sobre a gente estava sofrendo muito com relação à nossa liberação da Caixa Econômica, né? Para a gente construir a nossa casa. Depois o Marco vai mostrar aqui algumas fotos, né? Eu só fui lá quase de noite, quase eu não vi. Mas eu vi uns buracos, eu entrei na sala. Estou aqui na sala. Sabe o que? Era um monte de areia que tinha lá. Eu estava me sentindo já na minha casa. E Marco, vinha para cá, que aqui é a cozinha. E eu andando aqui na cozinha, já visualizando. Né? Porque lá está tudo cortado. É uns retângulos que tem lá. Mas eu estava já me sentindo na minha casa. Né? E Marcos falando que tinha que dar a resposta a um homem lá do terreno, para a gente poder pagar o terreno. Olha, até dia tal vai sair. Ele disse, meu Deus, foi pela fé que eu falei. E foi antes um pouquinho que Deus liberou o milagre. Ou seja, quando a gente começa a entender que palavra tem poder, que a gente tem que vigiar mais a nossa boca, irmãos, amém? Para a gente não dar legalidade aos demônios para agir. E que palavras, né, elas são como forma de oração. Eu falei para vocês, Jesus não se ajoelhou diante da figueira. Ele sabia que tinha todo poder o que ele falava, que ele disse sexy, e foi-se embora. Depois passaram por lá no outro dia, a figueira secou até a raiz. Então Jesus era muito cauteloso. Quando ele estava sofrendo, ele não abriu a boca, como uma ovelha muda. Quando é que a gente mais fala besteira? Quando a gente está sofrendo. E Jesus, quando estava sofrendo, ele não abriu a boca, porque ele não ia dar lugar ao diabo. E a gente muitas vezes perde os milagres de Deus por causa da nossa língua, que a gente não vigia. E a gente fica dando legalidade. Então, a oração é muito importante. E nada acontece nessa terra a não ser em resposta de oração. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, por que orar é tão importante? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E como Deus é um Deus de princípios, Ele respeita os princípios que Ele estabeleceu. Ele deu. Por exemplo, eu dei, faz de conta que eu dei essa sandália aqui a Dora. Se eu dei, está dada. Eu não posso dizer a ela, olha, tu não pode usar assim não. Olha, Dora, tu não usa assim não. É dela. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, Ele, por ser um Deus ético e de princípios, Ele não intervém na tua vida, nem na minha vida, nem nas circunstâncias, se você não pedir. Porque Deus é diferente do diabo. O diabo não tem princípios. A Bíblia diz que o diabo é um ladrão. Tu já viu o ladrão pedir licença? Licença que eu vou roubar aqui sua carteira. Afasta que eu vou roubar essa carteira. É assim que o diabo faz. Ele quer um vacilo seu para roubar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão. Mas Deus não é assim. Ele é o dono da terra, do mundo. Tudo que nele existe foi criado por Deus. Ele é dono da minha vida e da tua vida. Primeiro, porque Ele nos criou. Aí o homem se rebelou. Aí Deus então disse, qual é o preço para o libertar? É morte. Então Ele mesmo disse, eu vou pagar o preço. Então Ele pagou o preço para ter as criaturas que Ele mesmo tinha feito. Ele nos criou. O homem se rebelou contra Deus. E aí pecou contra Deus, ficou independente, rebelde. E Deus, por muito amar o homem, como é que eu faço para eu tirar essa natureza maligna desse homem? Já sei. Eu vou me transformar em um deles. E eu vou levar o pecado deles sobre mim. Vou representá-los.
e vou quebrar essa maldição. Então, Jesus lá na cruz, ele pagou o preço da nossa maldição, se tornando maldição, para que quem crê nele receba vida eterna, uma nova natureza. E aí ele é dono por direito legal, uma porque ele comprou. Qual foi o preço? O de sangue. O segundo direito de ser o dono da nossa vida é porque ele é o nosso criador. Mas tu acredita, ele é dono porque nos criou e ele é dono porque nos comprou, mas ele não age na nossa vida se você não pedir? Que Deus é esse? Que te compra na cruz com o precioso sangue. E a salvação é de graça, porque é tão caro o preço, foi tão alto que ninguém tinha como pagar. Por isso que Deus deu de graça. Mas mesmo sendo dono duas vezes, se você não quiser que Deus mande na sua vida, ele é teu dono, mas tu peca que tu quiser. E se tu pecares, ele vai deixar. Ele não vai impedir, só se você orar. Deus me livre, meu Deus, me livra de pecar contra ti. Aí ele vai te livrar. Mas se você decidir que vai fazer a tua própria vontade, ele deixa. Por quê? Porque ele é um Deus de princípios. Ele só age quando a gente, fale comigo, pede. Que Deus incrível. Mas Deus, ele é assim. Coloque a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, eu declaro que a minha mente pertence ao Senhor. E eu repreendo agora espíritos malignos que queiram roubar a tua palavra com distração. Eu repreendo agora. Saia toda distração da minha mente. E eu vou pensar somente na tua palavra. Fale comigo em nome de Jesus. Amém. Eu sei que é uma palavra que o diabo não quer que tu escute. Porque o diabo ele quer que você não cresça. E você perca tudo que Deus tem para a sua vida. Então não permita isso. Sabe, Deus te ama. Mas se você não pedir a Deus para intervir na sua vida, e você se destruir, foi porque você quis. E Ele age e Ele intervém se você pedir ajuda. Porque Deus é um Deus de princípios, né? Ele deu a terra aos filhos dos homens. E se o homem não pedir, Senhor, haja, Senhor, mude a minha vida. Senhor, traga outro emprego para mim. Me liberte dessa prisão que eu estou. Senhor, se eu estou num relacionamento errado, meu Deus, me ajude a acabar. Tire todo sentimento. Eu me lembro de uma menina, quando a gente era da Querigma, que ela estava gostando de um rapaz. E ela começou a orar e jejuar. E ela disse: Deus, esse rapaz foi para destruir a minha vida. Tire do meu coração todo o sentimento dele. Quando foi no outro dia de manhã, ela não sentia mais nada pelo rapaz. E ela ficou muito aperreada. Meu Deus. O rapaz chegou na casa dela, ela não suportava nem vê-lo. O menino quase enlouquece, ela acabou o namoro e casou com outra pessoa. Deus é o Deus que ouve a oração. Se você for sincero e buscar a intervenção de Deus na sua vida, as coisas vão acontecer. Quem crê nisso? Agora você precisa querer a intervenção do Senhor. Porque o diabo não é assim. Ele não pede autorização para destruir tua vida. Ele não pede autorização para destruir os teus sonhos. Ele não pede autorização. Ele é um ladrão. Ele entra numa pessoa. Basta uma brecha que a pessoa der. Por exemplo, você tem um ressentimento. Você é uma pessoa que não perdoa. Então sua vida tem uma brecha. Tem uma brecha, e essa brecha é por onde o diabo, ele entra. Por isso que você vê pessoas que elas não mudam. O diabo fica manipulando os sentimentos delas, porque tem brechas. Então você tem que identificar que brecha eu estou dando, que minha vida não sai do lugar. Você tem que identificar para fechar as brechas, amém, irmãos? Porque ele é um ladrão. E você sabe o que é uma brecha? Uma brecha é um buraquinho. Mas se você não vigiar, vai crescendo o mal dentro de você e começa a lhe controlar. E você começa a ser dominado por causa de uma situação mal resolvida dentro do seu coração, que lhe trava e lhe impede de prosseguir. Então, o diabo, ele vem somente para roubar. Olha
a primeira palavra que é usada aqui em João 10:10. Roubar. Roubar é uma distração. Outro objetivo do diabo é matar. E outro objetivo do diabo é destruir. Enquanto ele não tiver destruído, ele não sossega. E tudo começa com a brecha. Paulo disse lá em Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E sabe como a gente dá lugar ao diabo? Ressentimentos. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, dão lugar ao diabo e paralisam, ficam amargas, insuportáveis. Porque você está dando lugar ao diabo. Não perdoar é um pecado grave, não perdoar. Guardar ressentimento é um pecado grave. E que você alimenta demônios. Isso é muito sério. Então, se você quer ser uma pessoa que vai crescer espiritualmente, já peça para Deus sondar o seu coração. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Veja, Deus, tem que ter coragem para orar assim. Veja se há um sentimento que não te agrada dentro de mim. Sonda-me, Salmo 139. E aí você pede para Deus agir. Jesus, ele ensinou lá em Mateus 7 e 8. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, assim, por que orar é importante? Porque é a maneira que Deus determinou para mudar a nossa história. Porque Ele é muito ético. Se você não pedir a intervenção de Deus, Ele não vai mudar a tua história. Quando o povo de Israel estava lá, passou os 400 anos, que era para sair do Egito, eles não saíram, e o sofrimento aumentou, e eles começaram a clamar. Aí Deus encontrou Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Quando o povo começou a clamar: me liberte, meu Deus, dessa escravidão, mude a minha vida, nos liberte, Senhor. Quando houve clamor, uma busca, oração, o povo começou a pedir. Aí Deus foi encontrar Moisés. Eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Eu desci para libertá-lo e eu estou te chamando. Olha como Deus escuta oração. Então, às vezes, a nossa vida não muda porque a gente está sem orar. Está suportando, está aceitando as coisas. Aí, enquanto você suporta, as coisas não mudam. Mas quando você clama, é a maneira que Deus encontra de responder às tuas orações e mudar a tua sorte. Quem compreendeu isso? Se você não pedir, Deus não vai agir. Porque Ele é um Deus ético. E o que é orar, pastora? Eu não sei quais são as coisas que Marcos colocou aqui, mas o que é orar? Orar é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para que os homens se relacionem com Ele. Oração é comunhão com Deus. Nossa vida inteira deve ser estabelecida sobre o fundamento de uma comunhão pessoal, profunda e íntima com Deus. Então, o que é orar? É comunhão, é relacionamento, é a expressão. Gostei disso aqui. Esse estudo que eu estou trazendo para vocês, irmãos, algumas coisas são minhas, mas algumas coisas aqui são de Valnice Milhomens, de um livro chamado, esqueci o nome do livro, Tipos de Oração, de Valnice Milhomens. Então, algumas coisas eu peguei desse livro dela, algumas coisas eu estou escrevendo, e algumas outras eu vou pegar de outro livro, que depois eu falo para vocês. Então, oração é a expressão, foi isso que Valnice disse, que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, residente em nosso coração pelo Espírito. Então, eu tenho uma íntima comunhão com o Senhor e eu começo a me expressar através do Espírito Santo. Oração não é uma fórmula. Gente, não se ensina a orar. Olhe, decore essa oração. Se é para decorar, então não é uma oração, é uma reza. Uma reza, eu já fui católica, eu rezava. Às vezes eu não estava nem pensando o que eu estava falando. Já saía automático. Oração não é assim. Oração é uma expressão do nosso coração. O que é oração, irmãos? Fale comigo, é uma expressão
do meu coração. Então, baseia-se em quem? No meu relacionamento com Deus. Então, ela diz o seguinte: podemos chegar a um estágio de comunhão com Deus tão íntimo que Ele se tornará a pessoa mais real que você conhece. Até mais do que seu marido, do que sua esposa, seu pai, sua mãe. Isso é muito lindo. E essa é a vontade de Deus, que Ele seja tão real para mim e para você. A nossa amizade com o Senhor seja tão real, que seja mais real do que uma pessoa. Porque o desafio de andar com Deus é que Ele é invisível. E eu me lembrei, irmãos, quando eu me converti, aprendi que orar é conversar com Deus, é fazer de Deus meu amigo. Então eu dizia assim: Senhor, pega aqui na minha mão. E eu ficava pegando na mão dele invisível no meio da rua. E um dia eu estava conversando com Deus, e eu não vi que tinha uns rapazes no primeiro andar me observando. Minha gente, quando eu vi andando, que eu vi os rapazes começou a rir, eu comecei a cantar. Comecei a cantar para disfarçar que era uma música que eu estava cantando. Parecia uma doida. Mas eu estava conversando com meu amigo invisível. Mas não é porque Deus é invisível que Ele não é real, minha gente. Ele é uma pessoa real que nos escuta a oração. E nós precisamos desenvolver essa amizade íntima com o Senhor. Por isso que ela não é uma fórmula. Ela é um relacionamento. Que você diz: Jesus, venha cá, sente aqui comigo. Vamos ter um papo aqui, eu estou precisando desabafar. Você sendo você com muita naturalidade. E você conversa com seu Pai Celestial. E Ele vai ouvir a sua oração. Então, oração é um modo de viver. É muito mais que palavras, amém, irmãos? Eu não sei você, mas tem hora que você vai orar e você não sabe o que falar. Não é verdade? Marcos, ele disse: eu estou meditando. Eu disse: Marcos, eu fui meditar como você. Eu dormi que ronquei. Mas gosto muito de meditar. Porque tu fica lendo e tu fica lá pensando. Eu digo: vou pensar. Minha gente, eu dormi mesmo. Eu digo: meu Deus, eu tenho que aprender a meditar. Né? E você precisa ficar em silêncio. Quem fala muito tem uma dificuldade de ficar em silêncio, né? Meu Deus. Aí quando eu tô, digo: vou ficar em silêncio, para ficar bem sensível. Tem hora que funciona, sabe? Na reunião de mulheres mesmo, foi uma experiência que eu tive muito boa mesmo. Eu estava em casa, e eu deitei assim. Daqui a pouco, o Espírito Santo começou a falar comigo. Graças a Deus, que ele foi rápido para eu não dormir, né? Porque eu estava lá em silêncio. Porque quando é assim, quando eu não estou falando, eu estou orando em línguas. Não sei o que eu estou orando na minha mente, mas eu sei que meu espírito está orando a Deus. E eu vou ter respostas, porque eu estou orando em línguas. E a oração em línguas é de acordo com a vontade de Deus. Eu estou orando em linha com a vontade de Deus. Então é certo, eu vou ter respostas. Por isso que é tão importante orar em línguas. Eu não sei o que eu estou falando, mas sabe de uma coisa? É uma oração que Satanás fica desesperado, porque não consegue atrapalhar, porque não consegue impedir a resposta chegar. Então é uma oração poderosa. Mas tem horas que não tem palavras e a sua lágrima se torna uma oração. A gente chama as lágrimas, elas são orações líquidas. Você não tem palavras para expressar, e aquele choro é sua oração. E a Bíblia diz que Deus recolhe a oração, as lágrimas da gente, em um odre. Não se perde. Hoje de manhã aqui, foi hoje de manhã eu estava orando, que você sabe, dia de quarta-feira tem oração de 6:30 da manhã. E não fecha a igreja. E meu horário de chegar aqui, eu e Marco, a gente chega perto de 8 horas. Quando a gente deixa na escola, a gente fica aqui. Eu fico a manhã toda. Só saio de 11:30. E eu estava orando, tem uma música hoje de manhã. Mas eu chorei tanto, meu Deus. Aí eu fiquei pensando. Aí quando eu olhei, eu tinha que fazer assim na cadeira. Porque a cadeira molha, né? Aí eu fiquei tirando assim, com as mãos. E eu fiquei pensando. Nenhuma dessas lágrimas se perdem. Porque elas são recolhidas pelo Senhor. Então lágrimas são orações, irmãos. Sabia disso? São orações líquidas. Então não é uma fórmula. Mas é um relacionamento que a gente tem com Deus. Às vezes não encontramos palavras. Então a oração é muito mais do que palavras. Gente, Deus escuta orações no pensar.
Minto. Davi disse lá no Salmo 139, ainda as palavras não chegou à minha boca, e o Senhor já conhece tudo que eu vou falar. E por que Deus quer que a gente fale? Porque quando a gente fala, a gente está autorizando Deus a agir. Quando você fala, você está dizendo, intervenha, Deus. Então é muito importante que as nossas orações a gente possa expressar como ela transcende palavras. Deus escuta as nossas lágrimas, né? Às vezes a gente está triste, desanimado, sem força, sem vontade nenhuma de orar. Estamos ali em silêncio. Deus sonda o nosso coração. Eu me lembro que eu estava uma tarde aqui na igreja. Quando você me vê na igreja, quando eu não estou na igreja, estou fazendo visita. Mas quando eu estou por aqui orando. Eu não fico no escritório, porque eu entendi que a minha função principal é orar. Porque se eu orar, eu vou ficar mais sensível a Deus e posso transmitir o que Deus quer falar com os irmãos, amém? Então, se você quer ser uma pessoa sensível, vá orar. Ore trabalhando, ore em línguas o tempo todo. Porque essa oração é poderosíssima. Essa oração, ela transcende tudo. É oração em línguas. Por isso que quando a igreja nasceu, ela nasceu com uma linguagem nova. O homem pecou com a língua, mas Deus trouxe uma restauração através do dom de línguas. Uma oração celestial, que é orar em línguas. Então, transcende, orar é esse relacionamento que Deus sonda os nossos sentimentos, o nosso silêncio. E Deus olha para a nossa atitude de buscarmos a Ele, mesmo quando não temos nenhuma palavra. Você tem um lugarzinho de oração na sua casa, porque a gente deve orar o tempo todo, mas precisamos ter aquele momento a sós com Deus. E eu falei a semana passada, por que Deus nos chama para ficar a sós? Porque a sós, se nós estivermos sem o celular para responder mensagem, se a gente tiver sem o celular para nos atrapalhar, a gente vai se concentrar e a gente vai ouvir a Deus. Eu espero, irmãos, que os irmãos estejam praticando, que estão aprendendo. Porque se eu estou falando aqui, vocês não mudarem nada, meu Deus, tem piedade de mim. Porque não é possível que tu continue indo para o teu devocional com o teu celular para ver mensagem. Bota ele para o outro lado, no nome de Cristo. Vai sem ele, tu não vai morrer não. Pelo contrário, tu vai ter vida e vida em abundância. Porque toda vez que você vai olhar uma mensagem do celular, na hora do devocional, sua mente está dividida. E Deus não vai falar nada contigo com a mente dividida. Quem está entendendo aqui? Mente dividida é uma tragédia. Então não tenha mente dividida. Se concentre em ouvir a voz do Senhor, em querer que Ele mude a sua vida. Então você precisa entender, quando você está péssimo. Olha, quando eu estou péssima, eu nem dou direito a ficar péssima. Porque se eu levantei, não tem um dia que você levanta já péssima? Misericórdia, eu fui dormir uma pessoa, acordei outra. Vazia, não tem assim que você assim, misericórdia. Frustrada, tem dia que é aborrecida. Quem foi que comeu teu juízo? Ninguém, foi eu que acordei assim, com a pá virada. Ninguém fala comigo. O que é que você vai fazer? Mudo está, continue mudo. Para não pecar. Senão vai ter que pedir perdão a cada pessoa que você falou de mal, com grosseria. Então, vai lá para o teu devocional, correndo. Lá no devocional, Deus, eu estou aqui. Eu não sei nem porque estou aborrecido. Me mostra aí logo qual é o motivo. Aí Ele vai lhe mostrar. Mas vá para esse lugar de oração, porque lá Deus vai falar com você. Você vai encontrar alívio. Vinde a mim, vocês que estão irritados, sobrecarregados, vocês que estão sem paciência alguma, vocês que estão mal, vinde a mim. Olha o convite de Jesus. Venha para mim, você que está péssimo, sem vontade de nada na sua vida, vinde a mim. Aí o segredo é você correr para Jesus e ficar com Ele. Senhor, eu estou aqui. E desde Deus te tocar. Esse lugar que você vai, às vezes sem saber o que falar.
Você chegou, deixe que o Espírito Santo vai te ministrar, meus irmãos. Ele só precisa que você esteja ali, porque a sua atitude de buscar a Deus já é uma expressão de oração. Amém? As nossas orações, muitas vezes elas não saem só com as nossas palavras. As nossas atitudes, irmãos, se tornam oração para Deus. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, olha como Deus presta atenção nas nossas posturas. As nossas posturas falam muito. Por exemplo, você está péssimo. E aí você vai para o seu lugarzinho de oração. No banheiro, no quintal, não sei onde é o seu lugar de oração. Você vai para lá. Quando você vai se achegando, Deus também se achega. Teve uma vez que eu estava lá no quartinho de oração, lá de casa, que é a sala de televisão, que é muito concorrida ali. Mãe, tem como a senhora esvaziar um pouquinho para eu entrar? Mas graças a Deus, em nome de Jesus, na nossa casa nova vai ter um lugar assim só para a gente orar, fazer estudo, em nome de Jesus. E eu estava lá, e o Espírito Santo, eu dizia: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não está aqui não, está um silêncio. E eu me lembro como hoje, quando o Espírito Santo falou comigo: quem disse porque você não está sentindo nada, que eu não estou presente? Quem disse a você? Só porque está tudo silêncio que eu não estou aqui junto. Você sabe que até o silêncio de Deus é para testar se a gente vai perseverar. Deus quer se revelar a nós, amém, irmãos? Então, se achegue a Ele, porque Ele deu a palavra dEle. E sabe de uma coisa, Deus é um Deus de palavra. Se tem uma pessoa que é impossível mentir, se chama Deus. O que Ele fala, pode descansar e já agradecer, vai acontecer. Se Ele falou, agora lógico, né? Tem coisas que vai depender da sua resposta. Se você obedecer, se você fizer a vontade dEle, se você estiver sensível a Ele, correspondendo, e vai acontecer. Então, tem coisas da nossa vida que só vão acontecer se a gente fizer a nossa parte. E tem coisas que Deus falou que vai cumprir porque Ele prometeu. Então, chegai-vos a Deus, Ele se chegará. Ele disse que ia chegar. Então, Deus se achega a nós todas as vezes que nos achegarmos a Ele. Mesmo quando não temos palavras para orarmos. Mas só o fato de estarmos diante dEle já é uma forma de oração. Porque Ele sonda o nosso coração. Por exemplo, um pensamento, minha gente. Tu sabe que Deus é um Deus que fica observando os nossos pensamentos? E Davi era tão centrado nisso que ele escreveu o Salmo 19. E ele disse: Senhor, que as palavras dos meus lábios e os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Deus está ligado até no nosso pensamento. Se os nossos pensamentos estão agradando a Ele ou não. Eu não sei se você já foi para a oração. E o primeiro assunto do seu discipulado com o Espírito Santo é: vamos falar sobre esse pensamento que você teve? Teve uma vez que eu estava lá no meu lugar de oração, o Espírito Santo disse: ô filho, vamos falar um pouquinho desse pensamento que você teve. Eu disse: oxi. E eu querendo falar de outra coisa. E eu não queria falar sobre esse pensamento. Aí Deus disse: não, quero falar com você sobre esse pensamento. Porque esse pensamento está revelando o seu coração. E eu quero conversar sobre o seu coração. Pensamentos revelam o nosso coração. E às vezes nosso coração não está legal. E nós temos que colocar diante de Deus a verdade, como está o nosso coração. Então, Deus, Ele está olhando o nosso pensamento. Por exemplo, quando Deus fala para você: filho, descanse nessa área, confie em mim. Você sabia que a decisão de descansar em Deus e de confiar é uma forma de oração? Quando você escuta Deus falar e você toma uma decisão: tá certo, Senhor, obrigado porque o Senhor vai agir por mim. Você sabe que um descanso em Deus é uma forma de oração. O estar na sua presença, um inclinar-se, às vezes você não fala nada, você apenas se ajoelha e se dobra, é uma forma de oração. Uma lágrima, um suspiro, uma exclamação, um sentimento, tudo pode ser uma forma de oração. Minha gente, o que Deus quer
é que a gente inclua Ele na nossa vida. Inclua Deus. Ande com Ele. Sabe? Escute a voz dEle. Desenvolva esse relacionamento íntimo. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Luciano Subirá sobre o Espírito Santo, uma das mensagens. Eu fiquei muito em crise. Eu disse, Senhor, eu quero essa sensibilidade ao Espírito Santo. Né? E ele conta que uma vez estava chovendo e ele perdeu a carteira dele, ele precisava viajar. E não estava encontrando a carteira. E ele perguntou ao Espírito Santo, Espírito Santo, onde está a minha carteira? Ele disse que veio uma visão, ele estava com o olho aberto. E ele começou a ver que ele estava com uma blusa bem grande, tipo uma capa, e caiu dentro de um esgoto a carteira dele, na visão. E ele disse que saiu atrás de onde estava a carteira. E o Espírito Santo foi conduzindo. Tu acredita que o Espírito Santo mostrou a ele onde estava a carteira, ele achou a carteira? E eu fiquei pensando, meu Deus, que sensibilidade, minha gente, a escutar a voz do Espírito. Eu estava hoje lendo, estou lendo o livro de Atos, e eu fiquei pensando em Pedro. Pedro também adquiriu uma sensibilidade ao Espírito Santo que me impressionou. Porque a Bíblia diz que ele estava na casa de um irmão, esperando sair o almoço. Enquanto o almoço não ficava pronto, ele subiu para o primeiro andar e foi orar. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. Era um lençol branco, com todo tipo de animal. E o Senhor dizia para ele, uma voz dizia, mata e come. Ele, mato nada, Senhor. Animal imundo, nunca na minha vida eu comi um animal imundo. Aí a segunda vez a voz, mata e come. Terceira voz, mata e come. Ele, mato nada. E Deus disse, olha, não considere imundo que Deus santificou. E a terceira vez subiu o lençol e ele ficou pensando no que significaria aquela visão. E de repente bateram na porta. 2 homens. Eram umas pessoas que Cornélio, lá, eu acho que era de Cesareia, né, Marcos? Cornélio lá de Cesareia, mandou pessoas. O Senhor deu uma visão ao Cornélio. Um anjo disse, olha, vá atrás de Pedro. Ele está na rua tal, na casa tal, ou endereço. Aí ele pegou os empregados e disse, olha, vá para aquela rua, na casa de tal pessoa. Você vai encontrar um homem chamado Pedro. Diga a ele que venha para a minha casa. Que Deus mandou ele vir. Deus então foi lá na casa de Judas, se eu não me engano. Não era, Marcos? Ele estava, olha para mim aí. E ele está, se eu não me engano, é Atos 10. E aí ele pega, vê aquela visão, fica olhando, abateu os homens, e o Espírito Santo chega para ele. Ei, foi eu que mandei. Não tenha medo, vá com eles. Quando os homens estavam batendo na porta, Pedro já desceu, porque o Espírito Santo falou para ele, olha, vá com esses homens, foi eu que enviei. Tu já imaginou que sensibilidade? Foi eu que enviei eles, você deve ir. E aí Pedro viu aquela história. Olha, meu senhor chamado Cornélio, um homem justo, temente a Deus, teve uma visão. E Deus disse que a gente viesse aqui, que você tem um recado para dar. Aí ele pegou, ouviu os homens. No outro dia de manhã, foi-se embora. Quando chegou na casa de Cornélio, estava assim a casa de gente, dos amigos de Cornélio, tudinho. Quando Cornélio viu Pedro, se ajoelhou. Aí Pedro, oxe, se levante, rapaz, eu sou um homem igual a você. E aí Pedro começou a falar a palavra do Senhor. E teve uma conversão ali. E o povo falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Mas o que foi que eu me impressionei? A sensibilidade de Pedro em ouvir o Espírito Santo. Quem quer essa sensibilidade? É para mim e para você. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós precisamos desenvolver ouvidos espirituais sensíveis. Amém, irmãos? Como é que eu vou ter sensibilidade? Fale comigo. Orando. Como é que eu vou ter sensibilidade ao Espírito Santo? Orando. Minha gente, orando em línguas. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Quem foi o apóstolo Paulo, meu Deus do céu? Um homem sensível ao Espírito Santo era o apóstolo Paulo. Se tornou sensível, né? Ele foi crescendo. Um homem usado com sinais, com milagres. Um homem sensível. Eu disse, Senhor, que o Senhor me dê um coração sensível.
Eu quero esse coração sensível. E eu sei que a sensibilidade é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Através da oração, orando o tempo todo, minha gente. Então, oração, né, é esse relacionamento. Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Observas o meu deitar, o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Isso foi Davi escrevendo essa oração. Então Deus estava dizendo: Davi, eu conheço tudo sobre você, mesmo quando você ainda não falou comigo, mas eu quero que você seja meu amigo. Mesmo Deus sondando e examinando a gente para ser nosso amigo, a gente precisa conversar com Ele e dizer: Deus, eu quero a sua amizade. Porque a amizade se desenvolve, irmãos. Se desenvolve. Você que vai dizer o nível de relacionamento que você quer com Deus. Se você nunca lembra de Deus durante o dia todo, tu não dá nem bom dia a Deus, tu nem para um pinguinho para orar, e como é que tu quer uma amizade com Deus? Olha, Daniel era um cara muito ocupado. Ele era um dos presidentes lá do Império Babilônico. E ele foi sempre assim um grande líder. Cara, se tinha um cara que tinha ocupação, era Daniel. De administrar governo, de lidar com pessoas. Então ele teve a ideia: vou dividir meu devocional em 3 horários. 3 vezes por dia, ele parava um tempo para ir orar. De manhã, de tarde e finalzinho do dia. Todos os dias. E quando o rei fez um decreto: quem se ajoelhar, não ser diante de mim, vai ser lançado nas covas dos leões. E Daniel soube do decreto. Ele leu, fechou e foi orar. E os inimigos querendo uma oportunidade para acusar Daniel, não acharam nada para acusar. Viram um homem orando. Eita, ele orou. Era isso que a gente precisava. Vossa Majestade, pegamos o cara no flagra, orando. E o rei ficou triste, acabado. Daniel era uma cara de confiança do rei. Bota ele na cova. O rei ficou de jejum a noite toda, porque ele comia. Então ele fez o sacrifício de não comer de madrugada. Não comeu nada a noite toda. Quando foi logo de manhã cedo, foi lá: Daniel, por acaso Deus que tu serves te livrou? Sim, vossa majestade. Eles estão de jejum, os leões não me comeram. O rei se converteu. O rei ficou muito impressionado. Ninguém deve adorar a não ser o Deus de Daniel. Esse é o verdadeiro Deus. Teve um avivamento. Momentâneo, mas teve, né? Ele reconheceu que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro e mandou todo mundo que acusou Daniel ser lançado na cova dos leões. E todo mundo, antes que chegasse já, a boca do leão estava aberta, só para estraçalhar. Mas a verdade é que, olha como Daniel sabia que para ter um relacionamento com Deus, ele precisava fazer o quê? Orar. Ele não só era um homem de oração não, viu? Ele era um homem das escrituras. Porque devocional se faz com oração e Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai ser uma eterna criança espiritual. Você tem que orar. E orar, aproveite e saiba, se você orar o que está escrito, orar a palavra, essa é a oração que vai para o céu mesmo. Porque já tem o sim de Deus. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, Deus conhece tudo, mas Ele escolheu que a gente move o céu quando a gente ora, quando a gente pede para Ele. Ele é onisciente, mas Ele decidiu que quer ouvir a gente orar, pedir para Ele, intervenha. Por isso nunca devemos deixar de orar, com vontade, sem vontade. Faça de Deus seu melhor amigo, converse com Ele sempre e diga o que está no seu coração. Então, como é importante, minha gente, a gente vai saber de uma coisa hoje à noite. Se você que vai decidir o nível de sensibilidade que você quer ter em Deus, depende de você.
Se você nunca inclui Deus, sempre está correndo muito e nunca tem um tempinho para orar, tu não vai conhecer a Deus. Mas se você é como Daniel, que separa um tempo todo dia. Como a gente tinha uma amiga lá na Querigma, ela dividia o tempo dela em 3 vezes por dia. Era Alvina, o nome dela. Ela orava 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço e 20 minutos antes de dormir. Ela lia 2 capítulos de manhã, 2 na hora do almoço e 2 antes de dormir. E é assim, ela conseguia orar 1 hora por dia. Minha gente, nós temos que aumentar o nosso tempo de oração. Jesus disse, vocês não oraram, nem sequer 1 hora. Então, faz um teste. Está dirigindo, vai orando em línguas, para você desenvolver essa sensibilidade. Então, orar é ter esse relacionamento. Quando orar, minha gente? Quando, pastor, eu devo orar? Lá em Efésios 6,18, Paulo responde: orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando orar? Quando? Em todo? Quando é que eu devo orar? Em todo tempo. Se você acorda e já diz bom dia, Senhor, você acorda mais cedo e fica um pouquinho a sós com Deus, faça um teste para você ver se seu dia não vai ficar mais leve. Pior coisa do mundo é tu já acordar atrasado, já acorda atribulado, passa o dia insuportável, e quando vai dormir diz, Senhor, já escreve uma oração, bota lá escrito lá na cabeça da cama, leia. É por isso que você fica 0 quilômetro. Mas priorize. Eu sei onde eu sou renovado. Antes de fazer qualquer coisa, se acorde mais cedo, fique a sós com Deus. Pegue a Bíblia e leia. Leia. Você vai ver que você vai ficar pensando nos versículos o dia todo. Vai ser um dia tão leve para você. E você vai ficar pensando. E pensar é meditar. Decore versículos, para você ver como você vai ficar uma pessoa tão leve. E vai ficar, desenvolvendo sensibilidade a Deus. Então, orar em todo tempo. Jesus mesmo falou, irmãos. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Fale comigo, orar sempre. Minha gente, eu gosto muito desse Lucas 18. Versículo 1. Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quando é que eu devo orar? Sempre. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a palavra aqui, dever, significa que é necessário, há necessidade, convém, é correto e próprio. Jesus disse, olha, é um dever você orar, é uma necessidade. Olha Jesus querendo nos alertar, contando uma parábola de uma viúva, que ela estava importunando um juiz iníquo, minha gente. Um homem que não respeitava a autoridade de ninguém. E aquela mulher, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Ele disse, eu vou julgar logo, essa mulher está de me enlouquecer. Eu sei que eu não temo ninguém, não respeito ninguém, mas essa mulher está me importunando tanto, que eu vou julgar a causa dela. Sabe o que foi que Jesus disse em Lucas 18, 7 e 8? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Que horas é para você orar? Dia e noite, irmãos. Eu me lembro lá em casa, eu ficava o tempo todo orando, né? Aí a mãe dizia assim, menina, tu estás incomodando Deus demais, deixa o coitado em paz. Tu fica o tempo todo. Eu digo, mãe, ele gosta. Mas ela não entendia que Deus tem prazer. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, uma pessoa que ora dia e noite, colocando sua causa diante de Deus, Deus disse, se um juiz iníquo, um homem cruel, injusto, cala-te boca, que eu ia falar o nome de um juiz aqui. Não posso falar. Deus me livre, mas me lembrei de um. Do Brasil.
Meu Deus. Se um juiz iníquo que não respeita ninguém julgou, ele disse: imagine, Deus, se não irá fazer justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E Paulo, apesar de não ter convivido com Jesus de perto, ele fala muito sobre oração. Esse versículo que eu li sobre Efésios 6,18, orando em todo o tempo, no Espírito, foi Paulo que escreveu. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Gente, Paulo aprendeu com o Espírito Santo, que quanto mais você ora, e oração em línguas, quanto mais você ora, mais você vai ter esse relacionamento com Deus. Eu vou terminar aqui, e próxima quarta eu vou falar sobre tipos de oração. É melhor encerrar, né, Marcos? Tipos de oração, eu vou dar continuidade aqui. Quais são os tipos de oração que a gente deve praticar? Mas eu vou contar uma experiência que eu tive através da oração em línguas. Eu, ainda adolescente, eu estava na casa de uma amiga e eu estava muito inquieta naquela noite. E eu pedi a ela licença e eu pedi para ela que ela me liberasse para eu orar. E eu fiquei lá orando em línguas. Eu não sei quanto tempo eu estava orando. E aí teve o culto na casa dela. Eu era líder de jovens na época. E terminou o culto. Só que eu estava orando em línguas naquele momento, até sair a angústia do meu coração. E aí, quando terminou o culto, eu soube que meu pai tinha sofrido um acidente de carro. E ele tinha batido num animal. E tinha matado um animal. E o carro ficou perda total. E aí, pai chegou de noite em casa, não tinha nenhum arranhão. O carro se acabou. Ele bateu o carro, o animal entrou assim no vidro. Mas pai saiu praticamente com nada. Eu só me lembro que ele comprou uma cerveja preta. E aí eu soube que cerveja preta era para que o sangue não acontecesse nada que prejudicasse o sangue. E eu perguntei ao pai: que hora foi esse acidente? Gente, vocês acreditam que o acidente do meu pai aconteceu na hora que eu estava orando em línguas? Quando ele me falou, tal hora que estava acontecendo um acidente, foi a hora que eu estava orando em línguas. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim: essa angústia que tu estava sentindo, era eu te chamando para orar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você sentir uma angústia, vai orar. É Deus te chamando. E se você não sabe o motivo, ore em línguas. E aí eu percebi que eu não sabia por que eu estava orando, mas eu estava sentindo muita angústia. E eu orei em línguas até sair a angústia. E era pelo meu pai que eu estava orando. E pai teve um livramento. Às vezes a gente não entende que Deus está nos chamando para oração. Aí ao invés de a gente orar, a gente fica no celular o tempo todinho, com a cara para cima. Ou a gente fica vendo qualquer outra coisa. Você está cozinhando, deu aquela vontade de orar, para de cozinhar, desliga o fogo e vai orar. Você está no seu trabalho e pode ir no banheiro, vai rapidinho no banheiro e vai orar. É Deus chamando você para orar. Amém, irmãos? E quando vem um pensamento, por exemplo, daqui a pouco vem uma imagem de alguém, é Deus querendo que você ore por essa pessoa. Mesmo que seja uma oração breve. Senhor, fulano veio agora na minha mente, abençoe a vida de fulano. Vocês deu para entender? Eu quero animar cada um de nós. Vamos crescer na sensibilidade ao Senhor. Vamos perceber. Uma coisa eu sei, não é o cão que está te chamando para orar. Não é o cão que está mandando um pensamento para você orar por alguém. É o Espírito Santo lembrando um nome a você. Filha, ora para fulano. E se puder depois, faz uma ligação para aquela pessoa. Eu estava lembrando uma pessoa, comecei a orar e liguei. Aí, ai meu Deus, pastora, só Deus mesmo, para mandar a senhora ligar para mim. Porque eu estava aqui, Deus, manda a pastora me ligar, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Você acredita? E eu, aleluia, deixa eu orar por ti mesmo, irmã. Gente, vamos criar sensibilidade, amém?
Ser sensível. Deus, me ajude a perceber mais o Senhor me chamando para orar por alguém, lembrando de uma necessidade. Quem quer crescer em sensibilidade? Vamos ficar em pé nessa hora. Vamos orar por isso especificamente no nosso coração, por esse relacionamento com o Espírito Santo. O chamado de Deus para nós é a gente orar em todo tempo. Quando você deve orar, meu irmão? Fale comigo. Em todo tempo. Vamos ser amigos do Espírito Santo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Ore agora ao Senhor. Peça ao Espírito Santo, gere em mim sensibilidade. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser sua amiga. Senhor, eu quero perceber quando o Senhor me chama. Quando o Senhor me chama para orar, eu quero obedecer imediatamente. Eu não quero ficar questionando. Eu simplesmente quero inclinar meu coração e orar. Senhor, me ajude a crescer em sensibilidade. Comece a pedir ao Senhor. Pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado. Vamos orar juntos agora. Peça ao Senhor, Senhor, ajude a minha, meu irmão. Nos dê sensibilidade para a gente orar. Nos ensine a orar. Nos ensine a perceber o seu coração. Nos dê uma mente focada no Senhor. Incline nosso coração a essa sensibilidade. Peça mesmo. Eu creio que Deus vai começar a trazer experiências para cada um de nós. Nós vamos ter experiências. O Espírito Santo vai nos usar. O Espírito Santo vai te usar para orar por alguém, para fazer uma visita, para fazer uma ligação para alguém. Deus vai te usar, meu irmão, através da oração em línguas. Deus vai te dar uma palavra para alguém. Deus vai usar você. Eu oro, Senhor, para que o nosso relacionamento com o Senhor cresça. Nosso relacionamento com o Espírito Santo. Haja mais sensibilidade. Haja mais amizade com o Espírito Santo. Haja um relacionamento mais intenso. De uma amizade diária.